Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A Prefeitura de Januária publicou um decreto prorrogando o prazo de recadastramento previdenciário dos servidores municipais para o dia 2 de outubro. O prazo final seria amanhã, 15 de setembro. Nós vamos conferir esta informação com o secretário de Administração, Evanor Correia de Brito, que inicialmente falou do objetivo do recadastramento. Então a gente achou por bem promover um novo recadastramento, porém de uma forma mais moderna, que atenda, que possa assim, atender a contento aquilo que a administração pretende, ou seja, de forma informatizada. Então foi contratado um sistema de uma empresa que milita no ramo, no estado todo, haja vista que ela está fazendo o mesmo serviço, o mesmo procedimento está sendo feito em Montes Claros, sei de notícia, Janaúba, talvez outros municípios aqui perto. E o sistema que está utilizando é o mesmo que Januária utiliza para fazer o recadastramento. Muito bem, se você pegar hoje o recurso humano da Prefeitura e você for olhar o cadastro dos servidores, veja bem, a gente tem perto hoje de 1.800 servidores. Então, é um cadastro totalmente falho do ponto de vista de dados dos servidores. Existe cadastro que não tem sequer o ato que o servidor foi nomeado, o número do ato, qual, que data. Então, é preciso atualizar esse cadastro, contendo todas aquelas informações que são básicas e, acima de tudo, conter informações que possam, no futuro, servir para o servidor do ponto de vista da carreira dele. Também, esse recadastramento ele tem um outro objetivo, que talvez a gente não tenha ainda falado isso para os servidores, e numa outra oportunidade a gente vai conversar. Ele vai instruir também o calculatorial, que é feito para o funcionamento do RPPS, do regime próprio dos servidores de Januária, que é gerido pelo Previjan. A gente está pedindo uma série de documentos, inclusive os vínculos do servidor que ele já teve com outro órgão, seja da iniciativa privada ou seja de órgão público. Isso vai ser averbado na ficha funcional do servidor. Então, lá para o futuro, na aposentadoria dele, num afastamento, no ele sair do órgão Prefeitura de Januária para um outro órgão, seja privado ou seja público, ele vai levar as informações dele completa. Ele vai saber onde que ele trabalhou, que tempo que ele trabalhou, o que ele contribuiu e para quem que ele contribuiu. Então, isso, para efeito daquilo que eu disse que é bom para o servidor, é ter essas informações todas no cadastro dele. E ainda porque é necessário que tenha, o órgão público tem que ter todas as informações do servidor no seu cadastro. Ou qualquer uma empresa teria que ter também, ou tem que ter. Da questão que eu disse que esse levantamento e esse estudo vai instruir o calculatorial, porque a gente tem hoje um problema muito grave no município, que é a questão do RPPS, que talvez a gente possa estar falando aqui nessa entrevista, ou mais para frente falar desse assunto, que é a questão da dívida, desse RPPS que até então ele está aí capenga, deixando muito mais dúvida para a segurança, para o futuro do servidor em termos de aposentadoria do que qualquer outra coisa. Só insegurança, só dúvida e uma dívida monstruosa que tem que se pagar. Então nós temos que saber hoje, assim, através de um estudo atuarial feito por profissional da área, quanto que precisaria de ter em espécie ou de ativo lá nesse RPPS disponível hoje e qual a perspectiva que ele tem de receber em ativos num futuro não tão próximo, não tão imediato, mas a um médio e longo prazo, e qual a perspectiva que ele tem de subsistir. Mas para isso nós temos que saber quantos servidores jovens de 20 anos, na faixa de 20 anos, na faixa de 30, na faixa de 40, de 50 e de 60 anos existem nas prefeituras. Quantos servidores de 60 anos tem hoje, quantos herdeiros eles têm dessa pensão e quantos vão precisar de ser subsidiados no futuro com esse fundo. Então,
esses dados vai instruir também o calculatorial do Previjan, para que se estabeleça um estudo científico feito por profissional da área, para que ele dê um diagnóstico no futuro bem próximo para nós, para dizer assim, existe esse RPPS, o que ele tem hoje, o que ele vai precisar de imediato, a médio prazo e a longo prazo, para ele não fechar as portas. Então, esse estudo, esse levantamento do recadastramento tem também esse objetivo. Você me perguntou sobre a questão da prorrogação. Então, nós estabelecemos 2 meses, que era 15 de setembro, a data final. Por sinal, 15 de setembro coincidiu com feriado, não, o dia santo, né? Poderia sim, no dia santo municipal, que é da nossa padroeira. E falta aí até o levantamento de ontem, cerca de 30% aproximadamente do número dos servidores ainda não se recadastrou. Então, já a gente achou por bem prorrogar o decreto, então foi editado um novo decreto, prorrogando a data até 2 de outubro para finalizar o recadastramento. Lembrando aos servidores, aproveitando a oportunidade, que vai ter as penas previstas lá no decreto para quem não recadastrar, não atualizar os dados, que é a retenção do pagamento do mês de novembro. Então, vai ficar retido até a regularização desse servidor.